João é aquele cara que acorda de manhã, já acorda um pouquinho atrasado, rapidamente ele tem que sair de casa para chegar no seu trabalho. E aí ele chega no trânsito, vê aquele trânsito pesado, um trânsito cheio, e ali ele já vê que vai ser demorado para chegar no trabalho. Quando no momento ele está dirigindo na via principal, naquela avenida, e vai entrar numa rotatória. E quando ele entra nessa rotatória, um carro verde, veja, um carro verde, ele entra na frente de João, fechando o João, e João tem uma explosão emocional. Naquele momento o João é tomado por essa emoção, fica com raiva, esbraveja e xinga a pessoa ali do carro verde. E aquilo ali, aquela explosão emocional de raiva, João carrega ali por um bom tempo durante o seu dia e já provoca uma explosão química dentro do seu corpo de adrenalina, de fúria completa, em que ele não tem nenhum controle sobre isso. Um outro caso, talvez você está ali no supermercado, na fila do mercado ali aguardando o caixa para passar as suas compras. Tá ali naquele mercado e as compras estão ali. E aí você percebe que tá demorando mais do que você imaginava. Aquela fila não está andando, você olha para a caixa e a caixa do mercado tá bem lenta, tá ali no ritmo dela e você às vezes está com tua pressa. E começa a se coçar, você começa a olhar para um lado, começa a olhar para cima, olha para as compras, olha para as pessoas na sua frente e fica ali naquela situação numa completa ansiedade. E essa ansiedade, perceba que você foi tomado por ela. Percebe também que não consegue sair daquela situação e aquilo cada vez mais aumentando, você começa a roer as unhas, olha, já pega o celular, já começa ali, ó, correr feed, correr TikTok, começa a correr tudo ali e o tempo não passa e a irritação também não passa. Quando chega no caixa, já mal-humorado, mal-humorada, nem quer saber de falar oi, de olhar pro caixa, quer que passa logo. E aí, é claro que ainda pode acontecer algo de errado, é óbvio, porque você já tá naquela vibração ali de que o que mais de pior pode acontecer, o que mais de ruim pode acontecer. Bem, tudo isso, a gente tá falando de emoções, e aí, o que é inteligência emocional? Inteligência emocional no sentido de como lidar com isso, como gerenciar isso. Existe controle? Bom, existe uma falsa crença de que inteligência emocional é ser uma pessoa que não sente emoção ou minimizar suas emoções, colocá-las bem abaixo de um modo que não te prejudique e que você consiga manter seu nível como se fosse um plano, um flat. Você tá ali no flat, né? Uma vida plana, uma vida que não tem picos emocionais, nem baixas emocionais, e a vida fica nesse flat. Eu tenho que dizer uma coisa pra você em relação a isso. Presta atenção. Isso não existe. Isso é falso, isso não é verdadeiro. Quem vive assim, ó, é um morto, não está vivo. Não existe vida numa pessoa que está dessa maneira, como se fosse, não sofresse as alterações, as variações emocionais. Eu quero que você entenda uma coisa. Inteligência emocional é você conseguir usar a emoção certa no momento certo, na medida certa. Entende? Não tem como você controlar uma emoção. Emoções, elas são forças da natureza. E como emoções são forças da natureza, perceba o seguinte, existe um rio. Imagina um rio, e esse rio tá ali aquela água corredeira. O que você pode fazer com aquele rio? Olha, nós humanos avançamos bastante. Perceba que se tem um rio, nós conseguimos o que fazer com esse rio? A gente consegue pegar e fazer uma barragem desse rio. A gente consegue fazer uma
uma barragem ali e colocar uma usina hidrelétrica. Perceba que emoções são energias, emoções são forças da natureza, assim como um rio. E você pode, assim como uma hidrelétrica, você pegar essa energia do rio, desse fluir incontrolável, força da natureza, a seu favor. De modo que o João, que teve aquele acesso de raiva no trânsito, ele poderia captar essa energia, capturar essa energia, canalizar essa energia, essa informação para algo em seu favor. Agora, o que de pior pode acontecer no caso do João? Olha que o João, nesse exemplo que eu dei, ele esbravejou, ficou bravo e xingou a outra pessoa. Isso não é o pior que pode acontecer. Eu quero que você perceba que o pior que pode acontecer do que ainda João esbravejar, é claro que não é a melhor solução, de forma alguma o João esbravejar não é a melhor solução, mas existe algo pior, que é o João guardar para si. E isso fica dentro do João parecendo uma panela de pressão. A cada situação que ele passa, vai guardando dentro de si essas emoções, engolindo emoções, literalmente. Em algum momento vai explodir. Seja um ataque de enlouquecer, seja uma doença física. E já falando de raiva, pode atacar principalmente a região do estômago, a pressão arterial, enfim, muitas coisas podem vir dessa emoção acumulada que ele não soube lidar. E tudo isso por não conhecer. Da mesma maneira que existe conhecimento para construir uma hidrelétrica naquele rio, aquela força da natureza, aquela corredeira, para captar aquela energia, também existe o nosso entendimento, a nossa compreensão, o conhecer a si mesmo para lidar com nossas emoções. Não tente buscar aquele flat, o morto, e sim busque lidar com suas emoções, com essas flutuações, e você tirar algo de bom disso. No exemplo do João, acredito que uma boa maneira é ele entender que aquela pessoa pode estar passando por um dia ruim, ela pode estar com uma pressa, pode estar com alguém dentro do carro doente ou uma prestação de socorro, ou que a pessoa é mal educada. Mas uma vez que João tem esse gatilho é disparado, ele está com problema. E outra, ele se torna menor do que toda aquela situação. Não adianta o João tentar adaptar, não adianta o João tentar manipular se ele não compreender de fato dentro do seu coração. Então isso é um exercício, é o conhecer, é saber o que dispara determinadas emoções dentro de mim. E uma vez que compreende-se que emoções são disparadas, você tem condições de olhar para isso com mais profundidade para que isso seja resolvido. É interessante quando eu falo desse flat, né? Parece que a pessoa está morta, mas estudos já têm mostrado que depois da pandemia as pessoas estão vivendo, parece que desconectadas. Seja elas tendo uma explosão muito grande, não tendo nenhum conhecimento das reações que elas têm emocionais, ou depressivas, ou ansiedade, ou um choro, uma tristeza intensa, seja também desconectadas. Nas duas formas, a pessoa está inconsciente do que está acontecendo. E quando se está inconsciente, a pessoa nem mesmo está aqui, nem mesmo tem um estado de presença. Ela fica como um barco à deriva das emoções, sem conseguir tirar essa energia, tirar esse movimento das emoções para que vá na direção que ela pretende. Porque sim, é possível que ela consiga direcionar as emoções. Ela não consegue controlar as emoções. Controlar, barrar, segurar, não. Mas direcionar as emoções, sim. Existe um mito muito grande em se evitar emoções como raiva, evitar emoções como tristeza, que são emoções baixas e emoções que causam algum tipo de dor ou prejudica a si mesmo ou aos outros.
e que uma busca muito grande pela emoção da alegria. Eu quero dizer para você o seguinte: tem muita gente que consegue fazer um bom uso da raiva. Tem muita gente que consegue fazer um bom uso da tristeza. Um exemplo de quem faz um bom uso da tristeza é um compositor, que naquele momento que está em profunda tristeza, talvez uma grande decepção, ele começa a escrever uma música. E escreve uma belíssima obra de arte. E essa obra de arte impacta muitas pessoas no mundo. Do mesmo jeito, a raiva. Eu, na minha experiência, não conheço uma energia, uma emoção tão poderosa para provocar uma limpeza no nosso organismo, um desbloqueio emocional como a raiva. A raiva ela é muito poderosa, principalmente para vencer desafios. Ela traz aquele poder, aquela força, e é possível através dela romper barreiras e bloqueios em busca de algo novo, em busca de uma nova expansão. Tá, Helton, mas então o que eu faço? Eu acho que eu tô nesse flat aqui, ó. Eu não consigo lidar, não sei, não sinto nada. Ou, Helton, eu tô nessa daqui, ó. Meu pai, eu fico doidinho, a emoção sobe e desce e eu pareço que tô à deriva nesse universo das emoções. A primeira coisa, você não foi ensinado a entender que emoção que você tá sentindo, o que tá acontecendo com você, a se perceber. Você não foi ensinado. Quando criança, provavelmente, ainda mais se você tem mais ou menos a minha idade, dos 43 anos, ninguém chegou em você e se você teve aquela oportunidade de catalogar: olha, isso aqui é raiva, olha, isso aqui é tristeza, olha, isso aqui é alegria, isso aqui é euforia. Você não teve essa oportunidade. E muita gente não tem até hoje e não se conhece, não tem uma experiência de entender aquela emoção e de se perceber. Então, primeira coisa, não importa a sua idade, perceba o que acontece com você, o que você sente. Perceba isso. A próxima pergunta é: o que eu faço com isso? Tô com raiva, o que eu faço com essa raiva? A pior das coisas que você pode fazer com a raiva é engolir a raiva. E também não vai machucar o outro, não vai machucar o nosso coleguinha, nossos irmãos. Não vamos fazer isso, pelo amor do Pai. Mas o que você pode fazer com isso? Construa uma hidrelétrica. Pega essa energia da raiva e faça alguma coisa de útil. Faça algo de bom com essa raiva. Pega essa energia da natureza, uma energia potente que vem de dentro de você, sai e faça algo. Assim como o compositor da tristeza, pessoas que estão em melancolia, que são melancólicas, elas produzem algo, produza algo com a raiva. Entre em uma competição, ou venda, ou traduza isso em trabalho, energia de trabalho e gere movimento. Faça algo com isso. E na alegria também comemore, faça algo com alegria. Então aproveite suas emoções e use elas da forma que produza algo de bom. Depois disso, meditação, mindfulness, para você entender sobre você, entender os gatilhos que disparam as emoções. Quais os gatilhos disparam as suas emoções? Esse compreender vai fazer você antecipar ao gatilho e de repente já saber que a sua reação pode ser X e de repente evitar esse X naquela ocasião, mas utilizar em outro momento. Outra coisa que você pode fazer: você não pode controlar as emoções, elas são forças da natureza, mas você pode evocar as emoções através de sentimentos. Quando você coloca na sua fisiologia, entra em determinado estado, une pensamento que gera sentimento, você consegue evocar uma emoção. Por exemplo, evocar a emoção da raiva. É só você colocar sua fisiologia em posição de raiva, colocar a mentalidade em algum momento que você sentiu raiva na sua vida, busca aquela memória, traga ela para o momento presente e você tem uma raiva canalizada. Por exemplo, a tristeza. Lembre de um momento que você viveu tristeza, se coloque em posição de tristeza, você logo vai conseguir trazer a emoção de tristeza. E você consegue manifestar a emoção de tristeza. Da mesma forma, você pode evocar a emoção de alegria. Com um sorriso, a fisiologia, você consegue levantar essa alegria
e consegue trazer isso e contagiar. Gente, emoções são contagiantes. E as emoções é uma energia, entra no teu campo vibracional, do teu coração, e isso contagia o teu campo magnético e influencia o teu ambiente. Eu passei aqui para você várias formas de lidar com emoções, você entendeu o que é emoção de uma forma muito simples. Emoção é uma força da natureza e eu consigo manipular essa força da natureza. Então agora comece a praticar e exercitar tudo isso que eu te passei por uma vida com mais significado.